você. Parceria que fortalece nosso time em união. Tudo pra levar o melhor com excelência e dedicação. Conexão Master. Conexão Master. Tá acontecendo, viu, Paixão? Tá acontecendo. Conexão Master. Brindes aqui, olha, pro pessoal. Tem voucher da Rede Presidente, voucher da Rede Mais. Variedade de bonés, olha. Camisas da GT Óleo. Olha esse boné aqui da Marcha Distribuidora. Esse boné da GT Óleo. Fico. Alguns me conhecem já, não sei se todo mundo conhece, né? Acho que é a maioria, né? Queria dar boas-vindas a vocês. Agradecer esse momento que a marca está vendo com a Epleônio, na frente do Javier Dia, João Carlos Moura. Esse momento eu feito para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante, tem bastante dúvidas. A marcha, vai ser dizer nome. Eu falo em nome da marcha e da Lunas D, que é o Pedro Santos. Eu levei vocês pela oportunidade de ter saído de sua casa, contar aqui com a gente. Então, esse momento especial, e aproveite bastante, usufruindo do Gabriel, e também queria enaltecer o equipe da marcha, da Clarence de Anderson, Reinaldo, Juan, Wagner, Val e o Marcelo Dantas. E tem esse também da família Computei, né? Que é quem atende vocês no dia a dia. Então, conto com a energia de vocês, esse evento. Aproveitem, vamos mais tarde vai ter um cofre para vocês também, alguns sorteios no mês, e esse evento foi feito com carinho para vocês clientes que usam a marca como passando no aniversário de vocês. Então, boa noite e enganamento para vocês. Obrigado, viu? Pessoal, boa noite. Eu me chamo Gabriel. É um prazer estar na presença de todos aqui. Eu queria primeiramente agradecer em nome da GDOI o espaço aí cedido pela SESC Senat. Esse evento maravilhoso aí que a Master teve a honra, né, de estar organizando. E a gente teve a honra de estar participando e trazendo esse conteúdo para vocês. Então, pessoal, só falando um pouquinho aqui de quem eu sou, né? Eu sou coordenador técnico da GT, então estou trabalhando lá já há 3 anos. E trago para vocês aqui todo o conhecimento referente a como produzir óleo no frente, tá? Do que ele é feito, como que ele é feito. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, então vocês trazerem todo o conhecimento que vocês têm lá na Doma, trazer para a gente tirar suas dúvidas, a gente fazer uma conversa, um bate-papo. E vai ser bem bacana aí, espero que vocês gostem. Primeiro, no portfólio, né? Tanto a óleo automotivo quanto industrial. Então a gente abrange aí no mercado todo o portfólio, todo o produto de óleo lubrificante. Mas não melhor, na verdade, aqui, né, a melhor pessoa que eu tenho para falar para vocês aqui do que é a empresa é a nossa diretora, a Thalita Pilano. A GTOI nasceu de um sonho familiar. No início, mais do que um propósito, tínhamos uma necessidade.
e muita vontade de fazer acontecer. De um negócio pequeno, nos tornamos uma indústria sólida, que carrega em cada conquista a dedicação de uma família e a confiança de cada parceiro que acreditou nessa jornada. Foram anos de desafios. Erramos, aprendemos, consertamos e crescemos. E o mais importante, nunca paramos de evoluir. Hoje somos reconhecidos pela qualidade, pela inovação com o pé no chão e por um time que veste a camisa todos os dias. Agora chegou a hora de escrevermos um novo capítulo, de inovar ainda mais, de crescer ainda mais e de continuar ao lado de quem nos acompanha desde o começo e também de quem chega para se juntar a nós nessa estrada. Estamos prontos para acelerar ainda mais, porque quando unimos tecnologia, pessoas e propósitos, não há limites para onde podemos chegar. GT Produção Nacional. Tecnologia global. Legal, pessoal. Então aqui a gente tem um vídeo muito bem representado sobre o que é a GT Oil. Aqui a gente tem o seu Arthur, que é o nosso fundador. Ele fundou a empresa em 1996, então 30 anos atrás estava construindo esse sonho. E hoje a gente está num patamar muito grande, tá? A gente está em todo o território nacional, a gente está em outros países aí na América Latina. E também, outro para contar para vocês aqui, a filha do seu Arthur, né, que é a Thalita, e ela é a nossa diretora atual. E uma curiosidade para vocês é que GT significa Giovanni e Thalita. Então são os filhos do seu Arthur. Uma curiosidade aí em relação ao nosso nome, e que casou muito bem com a dinâmica aí de gran turismo, né? A dinâmica de automobilismo, motor e assim por diante. Nossa infraestrutura, vocês puderam ver ali um pouco dela no vídeo, né? Todo o fundo do vídeo ali era dentro da nossa empresa, dentro da nossa planta produtiva. A gente conta aí com mais de 5 mil metros de área produtiva, capacidade para produzir mais de 24 milhões de litros por ano. Você tem a noção assim, do quanto que isso significa? São 24 milhões de litros de óleo. É muito expressivo. A gente também conta aí com uma capacidade de armazenagem de mais de 1 milhão de litros de produto acabado. E aí eu estou falando para vocês daquilo que já está produzido e envasado. E também é uma planta, hoje é uma planta muito moderna. Ela foi construída em 2019. Essa planta é lógico que é a segunda nossa, né? E daqui lá até então a gente tem uma estrutura moderna com equipamentos modernos. Só para vocês terem um exemplo disso, a nossa máquina de invase, ela invada 12 mil litros de produto a cada hora. Então é uma velocidade imensa aí na produção, na nossa capacidade produtiva, né? Em relação à credibilidade e transparência, a gente é uma produtora de óleo lubrificante. E como todo produtor, ele deve ser regulamentado pela ANP. Então aqui, gente, eu trago um ponto extremamente importante, que a GT Oil é registrada na ANP como produtora. Não é qualquer empresa que pode produzir óleo lubrificante em qualquer momento. Então ele tem que ter esse registro prévio. Tá? Deve identificar algumas marcas do mercado, né? E tá fora da legislação, né? Não está condizente com esse registro, mas esse não é o caso da GT Oil. Aqui a gente tem uma empresa que está extremamente coligada aí com as legislações vigentes, tá? E também a NBR 2091, que é a nossa norma aí que certifica todo o nosso processo produtivo e controle de qualidade, tá? Laboratório moderno. Aqui eu estou falando para vocês de controle de qualidade. Então a gente tem um laboratório que é específico de óleo lubrificante. Ele tem o seu escopo aí mais de 20 análises só para óleo. E a gente consegue controlar todo o aspecto de produção, controle de qualidade, desenvolvimento de novos produtos e também análises de óleo lubrificante que já estão usados. Aqui, esse laboratório, ele conta com uma parceria também com um outro laboratório, um terceiro, que se chama LS Global. E aqui a gente tem um resultado para imparcial, né?
das análises aí dos óleos que já foram utilizados no nosso cliente. Então a gente consegue trazer mais um resultado aqui para garantir para o nosso cliente a confiabilidade do que a gente está produzindo e colocando no mercado. Outros dados importantes. A empresa, ela se situa em Lorena, São Paulo. Para quem é católico aí, ela fica do lado de Aparecida do Norte, no trecho aí da Dutra, São Paulo, Rio de Janeiro. Então ela fica bem no meio do trecho. Essa indústria, a Juqueói, ela é totalmente brasileira, genuinamente brasileira. A gente tem um portfólio extenso. Então, eu falei para vocês no início da apresentação, né? A Automotiva Industrial, tem graxa também. É uma empresa que conta com distribuidores exclusivos, como a Master. Então, a Master é a nossa distribuidora exclusiva em Aracaju, Sergipe. Na verdade, todo o estado de Sergipe. E também, não menos importante que o último tópico, eu falo para vocês do nosso acesso às grandes matérias-primas, né? A mais alta tecnologia. Eu trago como exemplo aqui as principais fornecedores aí de aditivos. A gente tem 4 principais no mundo inteiro, que são elas: Axon, Rincon, Infineon, Lubrizol e a última, Chevron Coronite. Então, essas 4 empresas multinacionais fornecem pacotes de aditivos para óleo lubrificante e a gente tem um acesso a eles, conta para a parceria deles e traz essa tecnologia para dentro da empresa. Eu gosto de dar exemplo, então um outro exemplo disso é que no ano passado lançou a PIST e a gente já tem isso no portfólio, já tem isso no mercado disponível para vocês. Em questão de homologação, e aqui vai no ponto aí, talvez, que seja um ponto mais chave que eu falo aqui no quesito da GPO, que é a homologação. Quando a gente desenvolve um produto, um óleo lubrificante, ele foi desenvolvido para atender alguma coisa. Então, nesse sentido aqui, no caso do Ultramax Motion, que está no prato branco, ele foi desenvolvido para atender a frota da Volkswagen. Todos os produtos de óleo lubrificante são desenvolvidos para atender algo. Mas, qual que é a diferencial deles? Esses óleos aqui foram homologados pela Volkswagen e o outro aqui pela Mercedes-Benz para ser utilizado nesses veículos. Aqui eu estou falando para vocês de uma peça genuína dessas montadoras, né, Volkswagen e Mercedes. Então, por que eu conto disso aqui, né? Porque é um produto que ele produz a qualidade que entende para ser aprovado para a montadora como uma peça genuína. Aqui a gente não está fazendo brincadeira, a gente não está fazendo produto para ganhar, para vender no mercado de qualquer jeito. A gente vende qualidade, vende solução dentro de um frasco. Em relação aos documentos técnicos, e aqui são 2 documentos técnicos importantes. O primeiro deles é a ficha técnica. Ali descreve para mim tudo sobre o óleo lubrificante. Desde sua aplicação, os seus apetimentos, o código daquele óleo, né? Se você quiser pedir para algum distribuidor, vai ter o código daquele óleo lá. As características físico-químicas dele. Então, se você tiver dúvida da aplicação daquele produto, você pode pesquisar no nosso site, na aba de produtos, e encontrar a ficha técnica de cada produto ali, descrevendo, então, para que ele serve. O outro documento, pessoal, ele é um documento extremamente pertinente no quesito de segurança, porque aqui eu estou falando de uma ficha de dados de segurança. Todo produto químico precisa estar atrelado a uma ficha de segurança. E aqui é que eu trago esse documento. Ele descreve para a gente como você deve se comportar no manuseio do óleo. Ou seja, não pode tocar na mão. Tem alguns óleos que você pode tocar na mão. Vocês sabiam disso? Tem muita gente que não sabia. Por quê? Porque ele é cancerígeno. Tem óleos lubrificantes que são cancerígenos. Então não pode tocar na mão, não pode tocar na pele. Você não pode beber. Eu já vi vídeo do pessoal bebendo óleo no Instagram. Ele pega um pouquinho de óleo e fala, o vídeo está por 50. E, pessoal, não pode fazer isso. E onde que eu sei que não pode fazer isso? Onde que eu sei que o que eu devo fazer caso eu caia no meu olho acidentalmente? Né? Para testar de segurança.
Ali descreve tudo, inclusive para vocês que estão operando e para o médico para atender a ocasião. Né? Outro ponto, e todos os pontos são extremamente importantes. Esse aqui, em questão de sustentabilidade, o óleo lubrificante ele é extremamente prejudicial para o meio ambiente. Então, a GD Oil, ela tem duas alternativas aí para poder contornar o problema. O primeiro deles é a Conamo, aquela resolução da Conamo, eu vou começar por ela. Essa resolução é uma dica pra gente que, como produtor, a gente deve contratar uma empresa terceira para coletar produto no mercado. Então, ela faz essa coleta de produto e leva lá para a planta dela, né? Não tá ligado com a GT Oil. E ponto legal aqui, né? A GT Oil não reutiliza, não recicla e não refiltra, não faz filtragem de nenhum óleo lubrificante usado contaminado. O que a gente faz? A gente contrata uma empresa terceira que vai coletar isso no mercado e vai destinar no local correto. A gente é obrigado a fazer isso como produtor. Então, todos os produtores fazem isso, porque a NBD regula e obriga esse mercado. Agora, o segundo ponto é o programa Joga Limpo. Aqui a gente participa ativamente desse programa. E o que ele faz? Ele coleta as embalagens da GPO no todo o território nacional, aquelas embalagens que estão usadas e contaminadas, porque ela não pode ser descartada em qualquer lugar. Então vocês, pessoal, como operador, como trocador de óleo, como mecânico, não pode descartar a embalagem em qualquer lugar e o óleo em qualquer lugar. Vocês bem devem saber disso. Em questão de private label, e aqui o termo é bonito, né? Charmudo, mas ele diz pra gente que é uma terceirização. A GTO, assim como os nossos produtos, a nossa marca que a gente faz e produz, a gente também produz outras marcas. E nesse sentido aqui, essas outras marcas, elas estão sendo produzidas por a gente, tá? No caso da Indomina da Infighter, que a gente produz 85W140 ali, óleo de diferencial. No caso da Oreo, a gente produz o óleo 200 deles, né? Já com uma empresa americana que produz corrente de motosserra. VDO, a gente produz toda a linha diesel deles. No Skylar, toda a linha LED. E John Deck, todo óleo para compressor. E, Gabriel, por que eu vou estar dando ênfase nisso? Por que você está trazendo a aplicação para a gente? Porque aqui eu tenho empresas multinacionais confiáveis e que depositaram a confiança dela em um novo processo produtivo, na nova qualidade, na nova promoção. Tá? Então é por isso que eu trago esse tema com vocês, ela é muito importante. E além disso, além dessas marcas que tem aqui, a GTO hoje, desde outubro do ano passado, assumiu toda a operação da Repsol Brasil. Então a gente produz, invasa e comercializa a Repsol. Repsol hoje é GTO, certo? Se vocês tinham alguma dúvida disso, não tem mais. Certo, pessoal? Então a gente falou sobre o que é a GTO, o que é a nossa empresa, o que a gente faz. Vocês têm alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então vamos passar para o próximo passo aqui, que é o seguinte. O que é óleo lubrificante? Só deixa eu beber uma água, que aí se alguém quiser tirar alguma dúvida aí, pode falar. Bom, vamos lá. Seguinte, o que é óleo lubrificante? Ele é uma substância que vai caindo em duas peças metálicas, na maioria das vezes, né? Ele impede que essas peças se desgastem com a brilha. E também impede a formação de calor excessivo. Isso significa que, quando tem um equipamento que está em funcionamento, que está em desenvolvimento, ele precisa de óleo para ser lubrificado, senão ele vai desgastar, vai quebrar, vai gerar calor. Então, o óleo lubrificante serve para tudo isso. Além disso, a graxa também serve para esse tipo de aplicação. Nível de desempenho, vamos lá. Para que serve? De onde que vem? O principal nível de desempenho, ele vem da API.
que é o Instituto Americano do Petróleo. Ele é um instituto americano, né, mas ele define parâmetros internacionais. Então, todo óleo lubrificante no mundo segue esses parâmetros. Assim como a NSA, a pessoas traz. Qual que é o primeiro API? E o mais comum? É o API S. O que significa ele? S significa Spark Ignition, que é ignição à vela. É o modo de funcionamento do motor a combustão da linha Flex. Ela entra GNV para na hora ela precisa de uma vela para criar a combustão. Então, eu estou falando tudo isso, mas é porque se tiver descrito no API S, ele serve para carro Flex. É isso. Basicamente isso. Agora tem outra letra ali. O que é isso? Não que vem aí comer? Não. Eu tenho a segunda letra me varia do alfabeto, né? Ela vai variando com o alfabeto. Do SA, não SJ, eu não posso comercializar mais, aí ele não permite. Então, se você encontrar um produto SJ no mercado, você não pode usar. Não é compatível mais com os carros atuais. E depois eu tenho o SL, SM até o ST. Quanto mais eu evoluo no alfabeto, maior a tecnologia encarregada do produto. Isso significa que eu posso pegar um produto que é feito SQ e colocar no lugar da API SN. Mas eu não posso fazer o contrário. O API SN, que foi desenvolvido lá em 2011, ele não atende um carro atual. Ele não vai ser compatível com um carro de 2024, 2025. Entendeu? Alguma pergunta? No caso de uma segunda lei, nós conseguimos identificar a atualidade do ônibus. Oi? A segunda letra. A segunda letra vai identificar a atualidade do ônibus. serve para identificar a atualidade do óleo. O mais novo com o mais velho. Você pode usar para isso. Né? Mas aqui ela tem todo um porquê por trás. Porque quando a gente falava uma PSL, ele não era compatível com por exemplo, tem um problema específico de turbo, os turbos atuais, que é a pré-ignição a baixa velocidade. Essa pré-ignição a baixa velocidade é como se o pistão estivesse estourando antes do tempo. Isso é extremamente prejudicial para o pistão, porque ele consome combustível de maneira errada, forma mais fuligem. Então, o óleo lubrificante precisa ser compatível com isso para garantir a proteção adequada. E aí o SL não tem isso. Eu só botei isso nos carros mais atuais, eu botei esse problema nos carros mais atuais e o óleo lubrificante mais atual para atender. Eu tenho todo um porquê por trás. E aí depois a gente passa no API, sai do API S, vai para o API C. Se eu tenho no rótulo do óleo lubrificante API C, ele serve para motor a diesel. E diesel pesado, tá? Não é diesel leve não. Diesel leve é outra norma. Por quê? O C vem do compressor, que é o modo de ignição do pistão. É ignição a compressão. Tá? Eu não preciso de uma vela com motor a diesel. E aí, a segunda letra, ela funciona da mesma maneira do BBS. Eu tenho as normas que são obsoletas, e eu tenho as normas vigentes, que é o CH4, CI4 e CK4. O CJ, ninguém começa ali, tá? Foi a carreira por terra. Bom, CH4 atende motores Euro 3 até 2012. Todo mundo sabe o que é Euro, né? Euro 3, Euro 4? Não? Olha o senhor Trindade, não é sabe. Euro aqui, ele é uma normatização europeia que define limites de emissão de poluente. Então, a gente tinha um caminhão aqui, Euro 3, até 2012, que ele soltava muito poluente no ar. Só que esse poluente contamina o meio ambiente. Então, eu vou evoluir os caminhões com um sistema de pós-tratamento. Por exemplo, o ar, recirculação de gases,
Isso tudo faz com que eu diminua o gás que está saindo do caminhão. Tá? Eu diminuo o grau de poluência. Então eu peguei toda a evolução da norma, eu notei, como eu notei, isso vai acompanhando, o caminhão ele vai acompanhando essa norma com sistemas mais robustos, eletrônicos e sistemas de mostramento. 104 ali é compatível com esse sistema que eu falei para vocês, Arla, EGM, eles não podem de gás. E depois, lá em 2023, a gente tem a introdução no caminhão dos filtros DPF. São os filtros de particulado diesel. É realmente um filtro, tipo o filtro de café. E ele vai revertendo as partículas da combustão. O que significa, então, se eu colocar uma lei 104 num caminhão novo, 2024, esse filtro, pessoal, vai entupir mais cedo. E você vai ter que trocar ele e é muito caro. Custa 6 mil reais, 7 mil reais, depende do caminhão. É muito caro. Então o motorista não quer fazer isso. O dono do caminhão, na verdade, não quer fazer isso. Ele quer colocar o ar correto para ter um período de troca correto. Depois a gente tem uma BGL. Aqui já é uma outra nomenclatura. Significa biobrigante, ou seja, óleo de engrenagem. A gente tem duas nomenclaturas atuais, que é GL4 e GL5. E aqui eu não tenho mais aquela regra que eu falei para vocês. Eu posso colocar o CH4 no lugar do CH4. Tá? Eu não posso colocar GL5 no lugar do GL4. O GL4 é óleo de transmissão manual. E GL5 é óleo de diferencial. Né? Eu não gosto de misturar os dois. Certo? Correto. Então, seguindo aqui para a próxima norma, a gente viu a BNTC. A BNTC significa two-stroke, que é motor 2 tempos. E são aqueles motores de roçadeira, são aqueles motores de motosserra. Normalmente, pessoal, esse óleo lubrificante aqui ele vai diluído na gasolina antes de ser aplicado no equipamento. E aí, para ele ser diluído na gasolina e voltar corretamente, lubrificar corretamente o equipamento, ele precisa ter uma parcela muito grande de solvente e aditivos especiais. Então, esse óleo aqui ele é compatível com esse sistema. O que significa que eu não posso pegar um ABS para motor 4 tempos e colocar nesse maquinário. Ele vai começar a tomar máquina, vai começar a pegar a lona, não vai funcionar corretamente. Depois eu tenho JASO. Aqui já é uma outra norma, né? Ela foge do ABI. Só que é uma norma que se remete a óleo de moto. Então, se está descrito no meu rótulo JASO MA, JASO MA2, significa que esse óleo aqui atende motor de moto. Por que eu não posso pegar óleo de carro e colocar na moto? Porque vai dar problema na embreagem e não vai conseguir trocar a marcha corretamente. Então, óleo de moto é só para moto. Quer dizer, óleo do carro é só para carro. Óleo de moto eu ainda posso colocar no carro ali, porque a gente nem no AMI DSL. Por isso que eu posso colocar no carro. Então, lembre-se desse termo. Se está descrito no rótulo ali VPS, é carro. Se está descrito VC, é caminhão. JASO, é carro. Sigam essa regra, porque vocês não vão entender a aplicação correta. A gente está terminando aqui a parte da livro de desempenho, tá? Aí a gente vai dar um coffee break depois. Pode falar. Eu quero que morre. Quando o cliente fala, aí o nosso papel é falar para ele: você tem que colocar isso porque o seu carro pede isso. Você quer colocar essa outra coisa? Então não posso fazer nada. Realmente, isso acontece muito. Isso acontece muito. Mas você, o nosso papel é: eu estou te indicando o caminho correto. Porque senão você vai estragar pelo caminho. Colocar na caminhada dura. Pode falar. O que fazer, cara? Fazendo dessa forma, tem de manutenção de responsabilidade. Muitos sabem isso. Lá com o termo de responsabilidade. Aí você tá muito nervoso, cara. Não precisa de tudo isso, não, cara. Oi?
Rapaz, vocês são muito nervosos. Vocês estão precisando comer um lanchinho lá, velho. Daqui a pouco a gente vai, a gente vai lá. Depois do café, ó. Com certeza, com certeza. Você fica na tarde. Sim, sim. Assim, não aqui. Eu fiz uma brincadeira, mas sim, com certeza. A gente tem que ser bem detalhista aí nesses casos. Só retomando aqui, pra gente finalizar esses dois pontos, pode falar. Qual veículo você específico mais fiscal que a correia vai a hora? Ele perguntou qual que é o arranjo correto dos carros correia banhada a óleo, tá? Esses carros que o correia banhada a óleo, o APN-SQ e o saque de F7 já atende eles. Mas aqui a gente tem as normas das montadoras, né? Então as montadoras normalmente pedem lá o Lexus 1 geração 3, que é da GM. Aí pede a norma da Ford também, que é a 948A, a 960A. Então a Ford pede essas normas aí dos carros delas. Mas normalmente, norma de montadora, ela é baseada nas normas básicas, que é o API, é a CEA, é o SAC. Então por isso que é importante isso. A CEA, pessoal, é uma outra norma que vocês vão conseguir ver bastante aí nos rótulos, principalmente da linha diesel. A gente tem a CEA-A, se está escrito no rótulo, é para motor gasolina. Aí vocês vão ver a CEA-A5, B5, A3 e B4. A CEA-B, motor a diesel sem o filtro DPF. Esse mercado aqui, ele não é massa no Brasil, tá? Ele é mercado externo. É aquele carro leve a diesel. Aqui não tem isso. É bem pouco aí, né? A gente tem a Toro, diesel, só que ela pede outro perfil de produto. A gente tem aqui o ACAC, que é compatível com veículos a diesel com TMF. E aí entra os utilitários. Hilux, S10, Amarok, o que mais? Sprinter, L200, isso aí, tá? E a CEA-E, que é para veículo pesado a diesel. Então, todos os caminhões, todos os ônibus, maquinária agrícola, eles pedem esse perfil de atendimento. Por fim, pode falar? No caso, se eu pegar um óleo para diesel leve e colocar numa caminhonete, por exemplo, Se pegar óleo para diesel leve e colocar uma caminhonete como, por exemplo, uma Ranger, tá arranjo, Isso. dá errado? Então, o óleo para diesel leve é a CEA-B que você está falando, né? Isso. Então, a Ranger normalmente ela é diesel, mas com filtro DPF. Se você colocar a CEA-B, ele não vai ser compatível. Você tem que colocar... normalmente esse perfil de produto tem uma CEA-C, só que a Ford ela tem uma norma específica para Ford Ranger. Então você tem que considerar essa norma. Normalmente, pessoal, sigam o que está descrito no manual. Se no manual está falando para você colocar um óleo com aquele perfil, você tem que buscar um óleo com aquele perfil. Porque geralmente não tem rótulo de óleo. Eu vi um bem com o Céu, mas ele vem com o nome da TR. Normalmente um óleo não vem escrito a CEA, mas ele vem escrito a DI. Não, o DPF. Ele vem escrito DPE. Uhum. Eu já peguei, né? Ele veio como é que diz? O 530, só que Certo. do lado tem DPF. Então no caso ele serve também. Aí pode ser uma norma de montadora específica. Sabe a GM? Ela tem uma norma chamada Nexus 2. Ele é um 530 que é de diesel com filtro DPF. Então não precisa estar escrito a senha. Só o Nexus 2 ali já é necessário nessa explicação. E sobre a aplicação do DPF? Sobre estar escrito DPF no rótulo, normalmente não importa. O DPF ele é só marketing, tá? A gente traz esse elemento aqui para ficar fácil do cliente visualizar. Mas o que define mesmo a aplicação é a norma. É a norma dele. Tá. Licença. Pode falar. Repete, por favor. Boa pergunta aí, esse tópico de informações que estão contidas no foco. Certo. De um tempo para cá, alguns eles começaram a tirar os específicos, tipo o Dexon 0, geração 3 da embalagem, da frente da embalagem. Ou a própria especificação da Ford, 960, 970 da frente. Sim. Só que isso dificulta um pouco a venda, porque a gente tá lá com o 0W20, mas
A gente sabe que ele atende os robôs de higiene, mas não está escrito na embalagem. Dexus. Fica estranho porque tirar. Ele tá perguntando assim, por que a gente tirou do rótulo? Não só a melhor, né, mas os produtores. Tiraram do rótulo algumas normas de montadora, tipo o Dexus 1 geração 3, Dexus 2, a norma da Fiat, a norma da Ford, tá? Esse ponto específico é o seguinte, vamos considerar a GM aqui para dar um exemplo. A GM, quando lançou o carro, o Onix lá com o Correio da hora, ela lançou o Dexus 1. E o Dexus 1 ela é compatível com a PISTN e o SAP GFC. Então, esse veículo, você pegar o manual dos veículos mais antigos, né, quando lançou, ele estava descrito só a PISTN e o SAP GFC. Não era o Dexus 1. Só que aí, o que a GM começou a perceber? Pô, assim, todos os produtos de todas as marcas não estão conseguindo atender meu veículo. E aí teve o problema, para mim, da correia de fato delatando. Isso é muito ruim para eles, é muito ruim para a imagem da gente. Então, o que eles fazem? Cobra muito caro para você ter a norma no rótulo, para que esses produtores não consigam colocar a norma no rótulo, e ele coloca só aqui aquela marca que ele quer. Nele, caso da GM é a Tedel. Então ela coloca só a norma da CDL, só a marca CDL como principal produto do veículo dela, porque daí o que ela faz? Ela diminui alguns tipos de problema, daquelas submarcas, né, que fazem qualquer óleo envasado, né? Na verdade, essas submarcas são marcas de rótulo, né? Ele invasa só rótulo, invasa qualquer óleo. E aí, ela diminui esse problema e também ganha mais, né? Porque a CDL está coligada ali com a GM. Então ela acaba ganhando mais aí na aplicação. Ela aumenta o volume de venda da CDL, e é isso. Então essa é mais uma estratégia comercial do que a aplicação correta. E aí você vai falar assim, pô, beleza, mas eu já vi o óleo da GT com a norma da Lexus na frente. Certo, a gente tirou. Por conta desse ponto que eu falei pra vocês. Ah, mas isso quer dizer que ele não atende mais? Lógico que atende. Ele foi desenvolvido para isso. Se você entrar no site da ANP, eu vou deixar aqui um site para vocês, pesquisem depois no Google. CDP ANP. É Consulta de Dados Públicos da ANP. E lá vocês podem pesquisar qualquer marca. Se você pesquisar o produto da gente, olha lá, vai estar descrito tanto a PISQ do SAP F7, quanto a norma da GE, da X1 geração 3, quanto a norma da Ford, quanto a norma da Chrysler e assim por diante. Certo? Pode falar? Tem vergonha não, rapaz? Vou falar, o exemplo, tem a GPO, a empresa de vocês. Aí fabrica o óleo dentro das normas, lugar para atender várias marcas, tá? Certo. Mas no caso, por exemplo, o óleo seu, vamos supor que seja R$130. Você pegar um exemplo, o 0,1, tem óleo raízes, né? 5,30 de mercado, vamos supor que seja um exemplo, seja R$50 para a gente vender, né? Certo. Passar para o consumidor final. Mas tem outra marca que tem o mesmo API, eu sinto 30, dentro das normas e tal, e dá para vender de 30. Uhum. Mas o cara fala assim, não, mas pela concessionária, pelo fabricante do veículo, ele homologou, um exemplo, a Shell, um exemplo que você falou da GM, a CDL, só para ele vender. Mas tem um óleo barato que está dentro da norma também, faz de atende e tal. Por exemplo, vamos pegar a Shell, vamos pegar a BR, vamos pegar várias empresas que está dentro da norma para atender aquele veículo. Mas aí, o que é que os fabricantes dizem, né? Mais homologado aqui é o meu, o ACDEL. A gente não está trazendo que é ACDEL. Nesse caso, se um cliente toma um carro, quiser um óleo mais barato, não, eu vou até 30 mesmo, diz que atende também, já sendo 30, ela tem um API específico, SR, o exemplo, atende lá os parâmetros que o fabricante está exigindo. Se botar aquele problema no motor, no caso aí, a empresa
fabricante cobre um exemplo. Pegando um exemplo aí de vocês, por exemplo. Já botou o óleo e foi constatado que deu problema, porque a GM mandou botar a CDELCO, mas botou o GTO. Mas tá dizendo que tá dentro do parâmetro. Nesse caso aí, der um problema no motor, num café de vocês resolve ou o cliente fica descoberto desse carro? Ou é o dono da oficina, né? Isso é sempre todas as coisas, né? É o seguinte, tem um produto aqui que é mais caro, e ele tem uma Tem o homologação. mais caro da sua homologação. E tem o mais barato. Tem uma homologação. Que talvez não tenha uma homologação pelo fabricante do carro. No caso, a GM. Não, mas ele Você mandou ali, o Acidel. Ele não mandou colocar o GTO, mandou colocar o Cetel. Mas a API da lá especificando que pode colocar e é o STR, ou é o SQ, ou é o SL, sim, que pode. Nesse caso aí, dá um problema no motor, no caso. Sim. Tanto o indicado pela concessionária como o indicado pela GTO brasileira. Tem um problema aí. Não, Quem vai ficar, quem vai carregar, acompanhar o consumidor, no caso final, todo lugar. vou falar para você do nosso processo, tá? Então, por exemplo, você comprou GeoOil, colocou no carro, deu problema. O que a gente vai fazer? Eu vou atrás de você, vou perguntar para você, vou correr atrás do ocorrido, né, saber o que aconteceu, coletar esse óleo, fazer análise em cima dele, e se de fato foi comprovado, né, que o problema foi o óleo lubrificante, a gente dá total garantia nele. Então a gente tem óleo hoje, dá total garantia de todos os produtos que a gente faz. Esse é o ponto. Porque a gente tem confiança no nosso processo produtivo. A gente tem confiança de que tudo que foi construído ali, então todos os produtos, tem aquele atendimento para aquele feito. Tem que ver, claro que vocês está sendo homologado por certa habilidade. A casa de os ABC. Assim como um freado de uma GM. Então, foi colocar o seu óleo, tá? Bem nossa componente. Menos, tá? A homologação, ela está garantida. Ela está garantida se o produto foi testado lá pela montadora. Quando a gente tem produto que não é homologado, eu tenho que dar garantia. Eu, como produtor, dou garantia. Só que eu tenho que comprovar isso. Tem que comprovar que aquele óleo lubrificante ele é duvidoso dele. E é isso que a gente faz. A gente vai atrás, a gente faz análise, pesquisa, ver se a aplicação está correta. E vou falar para vocês, eu atendo diretamente às reclamações existentes. E 90% dos casos é a aplicação incorreta. Eu não tenho. Quando a aplicação é incorreta, eu não posso fazer nada. Porque no momento da aplicação nós trocou o óleo errado. Então, o meu produto, ele não está fora de garantia ou fora de performance, ele não está de performance baixa. A aplicação foi incorreta, eu não tenho como fazer nada. Ou, tipo, misturou duas marcas de óleo. Eu não posso misturar duas marcas de óleo. Você perde totalmente a garantia das duas marcas. Eu não sei o que a outra marca tem. Eu não sei como é que ficou a mistura. Entendeu? Vamos só fechar aqui, eu tenho mais um slide para passar, e a gente já está na hora do coffee break, tá? Esse slide aqui, pessoal, é só para falar para você que é a norma DIN, que é a norma de óleo industrial. Então eu tenho um número para cada aplicação. No caso, eu dando alguns exemplos para vocês. 5.524 é óleo hidráulico, 5.517 redutor, 515 turbina, 506 compressor. O que isso significa? Se vocês forem perguntar para mim, ou alguém perguntar para vocês, eu quero um óleo ISO 68. Você vai saber por que é? Não vai saber. Ele pode ser para hidráulico, sistema hidráulico. Ele pode ser para compressor. Você quer um compressor de intervalinho de troca de 4.000 horas ou 8.000 horas? Para isso, então, nem tem que falar sobre a norma que ele atende. Assim como os produtos automotivos, os industriais é a mesma coisa. Pessoal, vamos para o café. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar para mim ali. Mas vamos lá comer um pouquinho e aí a gente volta aqui para falar com ele. Pode dar uma pergunta. Aí eu vou pegar a foto.
Eu queria que você me explicasse sobre o 0W16. É, muito melhor. É. E que você me explicasse sobre isso. Tá, isso aí é uma monstruosidade, ela foi criada para carro híbrido. Os carros solicitam a monstruosidade porque os novos agora, né, principalmente Toyota, Honda, trazem o 0W20 como uma principal viscosidade. Eu confesso para vocês aqui que de cabeça eu nem lembro da aplicação do 0W16, mas ele justamente, por que ele é 0W16? Porque ele tem que ser uma viscosidade muito baixa, né? Para ser compatível com um sistema de start-stop, por exemplo. Todos esses sistemas aí eletrônicos de carros novos, principalmente nos carros híbridos. Tá? E, pessoal, carro elétrico não vai óleo. Tá? Isso aí é bem importante falar para vocês. Carro híbrido tem óleo, mas é por isso que ele tem que ser muito fino aí para ser compatível. Tá? Isso é bom. Obrigado. Conexão Master. Conexão Master. Conexão Master. Somos Master Distribuidora, onde o seu negócio precisa, levando força e confiança, sempre prontos pra somar. Somos Master Distribuidora, na estrada junto com você, qualidade em cada entrega, faz o seu negócio crescer. Parceria que fortalece nosso time em união. Tudo pra levar o melhor com excelência e dedicação. Conexão Master. Conexão Master. O óleo é muito raro, né? Ó. Ele parece, né? A textura dele, o comportamento. Então ele demora para escorrer. Isso significa viscosidade. É o escoamento do líquido, né? Do óleo. E aqui eu trouxe um gráfico para vocês mostrando que a viscosidade está diretamente ligada a uma variação da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, para a esquerda, menor a viscosidade. O óleo vai afinando. Então tem que ficar dentro desse ponto. É por isso, gente, com esse comportamento aqui, é por isso que eu tenho no meu carro um sistema de arrefecimento. Que ele tem que trabalhar numa temperatura adequada. Se esse sistema não estiver sendo bem arrancado, né? O meu óleo vai afinar, vai ligar na pé, e vai perder todo o negócio. Da onde que vem a viscosidade, gente? Ela vem de uma sociedade de engenheiros automotivos, SAE. Essa sociedade, ela é internacional, ela tem... Você tem aí tem dado 70 aqui no portfólio. Pessoal, o mercado pede muito esse produto. E ali tem disponível para ofertar. Mas de fato, tem produto que não é correto. Eu estou falando isso para vocês. E eu gosto de falar dessa forma porque a gente tem que aplicar o produto correto. Né? Alta quilometragem, 15,970, isso aqui não é um produto correto para os carros da Hawaii. E tem muita gente que coloca. Tá?
Bom, passando aqui para linha moto. E aí a gente já mudou a API, né? Tava falando de API-S, tem algumas características ali acerta hoje, né? Que a gente falou de leve militar. Impacta a palavra de produto Java. Mas aí, qual que dá a frota hoje? A Honda domina o mercado. 70% do mercado é Honda. Isso aqui são dados do Senatan 2024. Aí, depois a gente tem, então, a Yamaha com 16%, Shinerai ali, demonstrando uma força, né, no mercado, e as outras marcas. Tem um problema? Não? Beleza. Passando aqui o slide, a gente tem as principais viscosidades de moto. São elas 10W40 para Honda, 10W30 para Honda, 10W40 para Yamaha e depois aqui um 20W50. Tá? O 20W50, gente, é para motos antigas. Aqui no manual que eu cabo para vocês, Honda com baixa cilindrada até 2010 solicitado o 20W50. 20W50 tem ISL. Inclusive nem tinha norma Java. Aí depois, de 2011 em diante, motos com média e alta cilindrada passaram a solicitar 10W30 semi-sintética e com atendimento já GMA. Então, pessoal, de lá para cá, essas motos mais novas, né? Na verdade, não tem as motos mais novas, viu que a idade média aqui, ó, é de 8 anos. 2011 até 2026 tem 15 anos. Então, a maioria das motos pede um produto semi-sintético e não um 20W50 mineral. E a maioria do pessoal, o mercado brasileiro, coloca um 20W50. Tá colocando óleo errado não. Tá colocando um óleo mais viscoso, que vai fazer com que você consuma mais combustível, vai gerar óleo no motor, e tem várias decorrências aí, que até foge do meu conhecimento, porque já entra na parte de mecânica. Mas ele causa mesmo um estrago na moto, e que é um estrago a longo tempo. E você não vai notar isso da noite para o dia. Certo? Quais são os produtos, então, que a gente tem disponíveis? Moto Racing 10W40 para Yamaha. Inclusive, ele tá com uma cor azulzinha ali para meter as Yamahas, né? Depois ele tem Moto Racing 10W30, vermelhinho ali por causa da Honda. E ambos esses produtos aqui, os dois primeiros, são semi-sintéticos. Ele tem um intervalo de troca aqui, não dá para ler, né? Mas eu vou falar para vocês. Ele tem um intervalo de troca sugerido de 6.000 km. E aí vocês vão pensar assim, pô, mas a moto roda assim, com óleo? E, gente, tanto nessa indicação aqui, quanto a indicação que eu falei, eu vou falar no linguagem, né, da linha diesel, é uma indicação que a gente traz de mercado, tá? É um apelo de marca muito caro, que faz com que esse produto aqui tenha passe uma expressão de que é um produto com alta performance, que garante uma alta qualidade. Mas sempre, em todas as vezes, vocês têm que trocar o óleo no intervalo de troca que está escrito no manual. Não é para seguir o que está escrito no rolo do óleo. Você tem que seguir o que está escrito no manual. Até porque o produtor de óleo não pode falar o intervalo de troca. Quem fala isso é o fabricante do veículo. Certo? Beleza. Tem outro produto ali, foi mal. A gente tem uma moto 20W50, e aí ele é mineral, e aí atende as motos mais antigas. E depois, Fork Oil, que é o óleo de garfo da moto. Muitas pessoas não sabem desse produto. Coloca aquele óleo hidráulico, Tasa, aquele vermelhinho, na suspensão, e eu vou falar para vocês porque que não é indicável. Esse óleo aqui, Fork Oil, ele tem uma estabilidade térmica muito melhor do que o Tasa. Isso significa que ele começar a arrebentar, o Tasa começar a arrebentar, na verdade, ele vai afinar muito mais rápido do que o Fork. E vai diminuir a pressão ali, e vai diminuir a sustentação da moto. Então, esse produto aqui, eu falo para vocês que não é nem capricho. Aqui é questão de segurança. Você tem uma moto que está segura em questão de sustentação, em questão de suspensão, certo? Bom,
linha diesel. A gente também aqui traz para vocês como está o mercado da linha diesel, né? São dados também do Senatran de 2024. Ele tem aí Mercedes-Benz e Volkswagen dominando metade do mercado. Depois seguindo de Volvo, Scania, VW e as outras marcas. A gente traz esse perfil para mostrar para vocês o porquê que a gente tem os produtos desenvolvidos. Bom, quais são as principais dificuldades? A principal mesmo é o 1540. Ele atende aí a maioria da frota. Mas a gente tem algumas peculiaridades. O 1030 para nave, o 10W40, que tem o perfil dos veículos da MAN, que é a Volkswagen. Tem 5W30, que vai atender o Atros da Mercedes. Então tem essas especificações, esses detalhes, que a gente tem que ter um produto compatível. Quais são os primeiros produtos aqui? Homologados na Mercedes-Benz. Vocês vão encontrar no rótulo dele escrito DTFE 1570 ou 15B110. Por quê? Porque DTFE significa Daimler Truck Formula Registration. Esse Daimler Truck é um novo segmento de caminhões da Mercedes. Tá? Então, quando eu falo Daimler Truck, é a Mercedes. Certo? Só que a gente fez a gente não, né? A Mercedes pediu a alteração dessa norma. Então a gente mudou de MB, Mercedes-Benz 228, conta alguma coisa, para Daimler Truck, conta alguma coisa. Certo? Aqui eu tenho dois produtos. Optimus CK4, que atende os veículos da Mercedes com o DPF, mas o atendimento dele vai além disso. Eu tenho várias normas de várias montadoras. Ele pode ser utilizado em Detroit, Caterpillar. Ele pode ter colocado... Qual que eu fui? Me fugiu a marca aqui agora, mas eu acho que eu trouxe o gosto mais. Isso. Eu tenho várias aplicações dele. Então, Volvo, Alisson, Cummins, certo? Ford. Todas essas normas definem esse produto e pode ser colocado nesse veículo se solidarem entre esse perfil. Além disso, além dele, eu tenho o Massas, né? Também com o mesmo perfil extenso de aplicação. Ele foi principalmente desenvolvido pelos Mercedes, certo? A Mercedes até 2023, né, sem o DPE. Então, antes disso, eu posso colocar ele. Mas ele também tem toda essa aplicação dele. How many do you também? Oi? Esse cara aqui, Máximos, é Euro 5. Euro 6 é com filtro DPF, caminhões acima de 2023, e tem que ser o Bob. Eu não vou colocar o máximo no europeu. Eu coloco só o ótimo no europeu. Certo? E aqui, voltando no ótimo, para falar para vocês que o intervalo de troca. A gente tinha um intervalo de troca sugerido naquela faixinha vermelha aqui, ó. De 75 mil quilômetros. Sendo bem sincero, você acha que o óleo chega a 305 mil quilômetros? Você acha que alguma marca de óleo chega a 305 mil quilômetros? Então é isso, pessoal. Tem que considerar o que está descrito no manual. Aqui a gente está falando de um perfil de intervalo, né, que vai demonstrar a capacidade desse óleo. E as outras marcas também fazem isso. Aqui é 75 mil. No máximo é 70 mil. Naquela faixinha cinza aqui, ó, do lado do X. E, voltando ao ótimo, aqui a gente tem um intervalo de troca sugerido de 500 horas para a máquina agrícola e 400 horas para a máquina agrícola no máximo. E de fato, isso aqui acontece. Aqui a gente testou e comprovou esse intervalo de troca. Aqui realmente a gente tem esses 400 horas. A gente fez análise antes de colocar, depois de colocar, e viu que ainda tinha fôlego ainda. O óleo aguentava mais. Mas a gente traz esse fermento que é exclusivo. Depois, a gente tem, então, os outros produtos desenvolvidos ali. Eu vou dar um zoom para vocês, né, para ficar melhor de ver. Depois eu volto. Bom, quais são esses três primeiros? A gente tem o Evolution 5W30. Eu falei para vocês que o ar.
Alô? Aí, eu falei para vocês que o Atos solicita esse perfil de produto, certo? Aí depois a gente tem o Option, né, WD, e aí a DAF é a marca ali que costuma solicitar esse produto, e depois o 1040 ali com a norma da NAN, 3277, que vai ser aplicado nos motores NANs da Volkswagen. Qual que é a diferença deles ali? Justamente essa aplicação que eu falei para vocês, né, a velocidade, mas esses dois primeiros eles vão ter um atendimento muito parecido. Eles também são APIs TK4, eles estão compatíveis com o TDF. Eles têm vários atendimentos, né? Android, Fumes. E o Force aqui é o nosso produto que tem a maior capacidade de intervalo de campo estendido. A gente indica no rótulo até 120 mil quilômetros. Mas outra vez para vocês, ele não vai chegar a 120 mil quilômetros. Mas aqui, justamente, esse perfil de produto, ele realmente tem um intervalo de campo estendido, que está descrito no manual do fabricante. Depois, passando mais do lado aqui, a gente tem a linha Standard Diesel. E aí, o primeiro produto, o Multiturbo 1040, sintético. Aqui já são produtos com um preço muito mais acessível, muito mais competitivo no mercado. Depois a gente tem o Multiturbo API 104, XW40. Aqui já é um produto mineral, ó. E é o mais comum aí, né? Um exemplo para vocês é o Top Turbo. O Top Turbo está atrelado ao Top Essential. Ele está atrelado a esse Multiturbo XW40. Tá? Depois a gente tem o Max Turbo CH4. E aí já, como eu falei para vocês, né? CH4 remete a veículos mais antigos, com injeção mecânica ainda. E ele não pode ser colocado na injeção eletrônica. E por fim, aqui o Visto 2950 CH4. É um óleo realmente vistoso, ele não goteja, ele forma um fio, assim, sabe, bem pegajoso. E a gente traz esse produto aqui para um perfil de caminhão com álcool letrado. Justamente aquele mesmo perfil que eu falei para vocês, o 25W60 da OHM, é a mesma coisa. Não entendi, pode perguntar. Aí a gente tem aqui linha transmissão automática. E aí, falando para vocês, a gente tem 3 tipos principais de transmissões. A primeira delas é a transmissão sequencial, que é a mais comum no mercado. Vários veículos aí utilizam esse tipo de transmissão. Desde que entrou a transmissão automática, ficava o sequencial. Só que agora a gente está vendo bastante, né, a transmissão CVT ganhando espaço aí, principalmente nos veículos da Peugeot, da Honda, da Toyota, né? Eles estão ganhando bastante força porque é uma transmissão muito robusta. O CVT, pessoal, ele não funciona como sistema de engrenagem aqui, ó. Ele não troca marcha. O CVT, ele funciona como sistema de polia. Então, a polia, ela vai variando de tamanho e aí eu vou mudando a relação entre o motor e o eixo. Aqui no CVT, vocês vão ver assim, se você pegar a ficha técnica do carro, transmissão automática CVT, 9 marchas ou 7 marchas simuladas. Porque, de fato, ele simula troca de marcha, mas ele não troca a marcha. O CVT é uma única marcha contínua. Certo? Depois aqui a gente tem um DCT. E aí vocês podem ver ali pelo desenho, né, que ele parece uma transmissão muito mais robusta, né? E de fato ele tem dupla embreagem. E aí ele é muito mais preciso e rápido nas trocas de marcha. Esse tipo de campo ele é muito enquadrado nos veículos esportivos, que entra Porsche, BMW, Audi, Jetta, né? O Jetta é esportivo, mas não vamos entrar nesse assunto. E aí a gente precisa ter óleos lubrificantes que sejam compatíveis com cada sistema. Então, só passando nessa parte aqui para a responsabilidade. Quando eu falo daquela transmissão sequencial, eles são muito guiados pela Dextron 3 e Dextron 6, certo? Esse aí é o que guia o mercado na transmissão automática TM. Só que
Dextron 6, ele tem uma viscosidade ali de até 6. O Dextron 3, pessoal, ele tem uma viscosidade, ali tá Chrysler até, mas ele é compatível, de 7 para cima. Então, ou seja, eu não posso colocar o Dextron 6 no lugar do 3. Ele não tem a mesma viscosidade e ele não vai garantir o mesmo desempenho. Não é porque o número é maior que ele vai superar a proteção. Então, qual é o produto que a gente tem? ATF Multi-LV. Esse aqui atende Ford LV, Mercury LV, a norma da Dextron 6, que serve para carros com transmissão sequencial de 6 ou mais marchas. Depois a gente tem o CVT, que serve para CVT, DCT, que serve para os câmbios aí, né, de tubo e embreagem, e depois, por último, ali um ATF T3 Multi, que é o Dextron 3. São câmbios sequenciais de 4 a 5 margens. Então a gente tem essa separação aqui definida em relação aos produtos ATF. E por fim, na questão aqui da linha de transmissão manual, a gente tem os produtos que são NTF Cinti, 75W80, 75W85, API GL4 sintético. Eu falei para vocês, né? A API GL4 não é para transmissão manual, então isso aqui serve para transmissão manual somente. Ele não pode ser colocado em diferenciais. Aqui a gente tem uma grande gama de atendimento, principalmente ali da norma da Nissan, norma da Peugeot, PSA, né? Norma da GM. Então, você pode encostar na ficha técnica para saber qual é a aplicação correta desses produtos. Depois, a gente tem o restante, então, da linha manual, separados em GL4 e GL5. Dessa parte aqui, ó, onde está o laser, para a direita, é tudo GL4. Então, o que está escrito aqui, ó, câmbio 80W, câmbio 90, depois o Dual T40. Esse aí vai comigo. Então, para cá. Está escrito câmbio. É para transmissão manual. Depois a gente tem aqui, ó, daqui para cá, para a esquerda, Gear GL5. Gears é engrenagem em inglês. GL5 é diferencial. Então isso aqui é óleo para diferencial. Por que eu tenho várias viscosidades? Porque cada montadora solicita um tipo de viscosidade. Por isso que eu tenho essa variação na viscosidade, essa gama extensa de produtos. Tá? Normalmente eles são minerais. A gente tem esses dois produtos aqui, ó. O TMPTED, né, que ele garante uma proteção aí, superior, uma estabilidade térmica maior. Então, por isso que a gente tem esse produto, ele é mais caro, caso você queira colocar no diferencial. Então, aqui, trazendo um pouco mais de detalhe, né? Os 80W aqui servem para os câmbios EF. Como eu estou falando para vocês, cada montador vai pedir uma viscosidade. 90, câmbio Mercedes, 40 aqui, ó, câmbio Zyton. Esse Dual T40 ele é muito compatível com aquele Eaton verde. Certo? Ele é compatível com esse produto. Ponto importante. A gente fabrica, eu falei para vocês, o 85W140 na ilha. O nosso 8090, o nosso 8090 aqui não é compatível com o Eaton azul. O Eaton azul é 8090 API G4 para câmbio. Esse aqui é para diferencial. Certo? Alguma dúvida? Olha o diferencial aí, como é que funciona. Bem bacana, né? Ele traz o eixo de rotação do motor o eixo de rotação na roda. Então ele transfere esse movimento para a roda. Então eu preciso realmente de um produto ali que seja diferente da transmissão. Certo? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, né? A gente vai fazer aqui, puxar uns questionamentos, algumas perguntas, fazer o sorteio
E aí fica aberto depois, fica aberto agora se quiser fazer uma pergunta. Estou à disposição do meu cliente. Qual eu você indica usar um câmbio L4? O Renault A L4 é 10 Pace? Isso. Aí eu indico aquele D320 nosso. Bom, em relação aos tipos de óleo, tem o mineral, tem o semi-sintético, tem o sintético, só que também vi lá no slide que tem o 100% sintético. Sim. Qual a diferença entre o 100% sintético e o sintético? Nenhuma. A gente começou a escrever 100% de sintético no rótulo porque o pessoal tinha dúvida. Ele lia sintético e achava que tinha óleo mineral no meio. Falou, a gente tem que escrever de alguma forma aqui para ele entender que isso aqui é 100% sintético. Aí a gente começou a escrever 100% sintético. Beleza. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas. Aproveitem que o Gabriel é o cara que faz o produto. Isso aí. Aproveitem para tirar todas as dúvidas sobre o portfólio, alguma coisa. Não tenham vergonha. A pergunta é importante para tirar. Do jeito que o João fala, até parece que eu estou misturando óleo lá, né? Mas não é isso não, pessoal. É de novo. Na verdade, Gabriel, duas perguntas. certo. Havia de previsão de alguma serra C4? A CE 104, por enquanto não. A gente tem alguns produtos mapeados, mas ele está em lista de desenvolvimento e não tem previsão ainda de lançamento. E outra coisa, a gente pega muito do mercado 140 de L4. Certo. E você falou aí 140 deve ser o VLX. Não, eu tenho vários produtos 140. Tem o 85, vou voltar para você ver. 85 140 GL5 diferencial. O Gear 140 também é GL5 para diferencial. E tem o câmbio 140. Aí esse cara é GL4 para transmissão manual. É. Certo? No caso do olho. Tem gente que, um exemplo, o olho assim, pinta aí na mão, quer colocar o 1540 e coloca, né? É mais barato, depois o cara vai com um aditivo pro óleo, aquele bardal, né? Que vem de bardal, ele tem e coloca, porque achando que vai ficar até melhor do que o óleo específico que ele não quis colocar, né? Isso influencia alguma coisa ou é só astrologia, né? Você quer dizer a questão do guarda-mal junto? Mas já tá com óleo que é específico pro carro e depois coloca um bardal junto, ou Militec, algum aditivo adicional para poder achar. Ele acha que o carro vai funcionar melhor. Funciona isso. Ó, quando a gente desenvolve um produto, ele tem um pacote de aditivo já atrelado na sua fórmula. E ele tem os níveis de metais corretos para aquele nível de desempenho. Se ele é uma PISL, ele vai ter os seus metais e a quantidade certa. Se ele é uma PISN, ele tem os outros metais, ou os mesmos, só que numa quantidade diferente. Eu estou falando isso para você porque se você pegar um SL e colocar um Militec, eu não sei se ele vai atingir o SN. Eu não consigo saber disso. Talvez, por exemplo, a gente está falando de Bardal. Talvez a Bardal vai e explique melhor isso aí. Por exemplo, se você pegar o SL e colocar esse Militec aqui, né, ele vai virar o SN. Se ela falar isso, beleza. Aí é a garantia dela. Mas eu não consigo identificar depois que faz a mistura, se de fato ele está atendendo um SN, se de fato ele atende SP. Entendeu? É difícil saber isso. É porque, segundo eles, os fabricantes, eles alegam que esses aditivos, eles criam uma camada protetora
adicional da parede dos motores, né? Eles estavam especificando que cria uma camada protetora que está valendo os atritos e tal. Mas a gente sabe que o óleo ideal já vem com todas essas características que vai proteger o motor do mesmo jeito. Eu acho uma perda de dinheiro, no caso, né? Você colocar. Eu acredito também nesse ponto também. Não precisa colocar aditivo se você está colocando o óleo correto. Sobre o óleo do câmbio, que você estava falando. Você falou sobre a GL4, que atende só o câmbio, e o GL5, que atende a diferencial. Isso. Mas, como lá no motor que a gente pode pegar no algo maior e sobrepor a menor, aí no caso da GL5, eu pego um 80, né? 75, 80 ali, GL5. Eu posso colocar no carro que pede a GL4? Não pode colocar. Não consigo. Aqui não é a mesma coisa que o API-S e o API-C. O API-S, você pode pegar um API-S de maior tecnologia, né, o SQ, e colocar no lugar da CN. O GL4 e o GL5, eles não são intercambiáveis. Você não pode colocar um no lugar do outro. Mesmo que seja a mesma referência, 75W, 80, Mesmo A que seja a especificação. mesma viscosidade, você não pode colocar. mesma viscosidade, sendo norma diferente, não pode utilizar. Isso mesmo. Simbora então, pessoal. Vamos fazer o sorteio? Bora. Paixão. Seguiram? Você tá com medo, Paixão? Boa noite, pessoal. Boa noite. Família Neto, faço parte da rede do Movimento Santos. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Primeiro treinamento aqui da Masters Foram. Hoje aqui na casa quase 80 pessoas. Uma quinta-feira dura, então a gente sabe que é difícil. Muita gente do interior. E vocês vieram para mostrar o aprendizado, conhecimento técnico, toda a parte da GTO. Vocês vão levar para o dia a dia. Então, assim, a gente está muito satisfeito. A gente está muito feliz com a presença de cada um de vocês. Saibam que a Master Distribuidora, toda a equipe comercial, está presente todo o estado de Sergipe para proporcionar o melhor para vocês, atender com mais eficiência, com agilidade, um descontozinho ali que todo mundo gosta. Então, assim, é satisfatório esse primeiro treinamento de muitos. A gente sabe que a gente está com sede de inovar, sede de trazer vocês para mais perto. A gente sabe que o mercado hoje é muito difícil, com muito concorrente. Então, assim, cada vez mais eu digo que você está no FIEM, sempre está com a gente. Sempre tem que ajudar a gente a crescer. A gente crescendo, isso também cresce, e vice-versa. Então, muito obrigado a todos. Eu acredito que foi uma noite muito produtiva. Estamos aqui com uma diferença de pessoa da gente lá de fora para prestigiar a gente e ajudar vocês com conhecimento técnico. Então, gostaria de falar um pouquinho breve que a Master, vocês estão vendo hoje assim, mas a Master começou pequena. A Master começou no Atacadão Presidente, lá em 2015, e a gente começou a investir um pouco mais para ganhar uma relação comercial, favorecer um pouquinho os postos que a gente tem, que a gente vende nos postos. E então foi crescendo, a gente foi conhecendo o mercado, a gente foi vendo as oportunidades que tinha, os concorrentes que a gente tem hoje. Então a gente decidiu investir, trouxemos pessoas qualificadas. Hoje nós temos a melhor equipe comercial do estado, está com a gente hoje. Então é uma honra muito grande poder estar nesse dia de hoje prestigiando o primeiro treinamento, o evento da Master Distribuidora. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida,
algum apoio ou algum questionamento, podem, pessoal. E a gente está à disposição de você. Vocês precisarem, produto automotivo, lubrificantes, em geral, pode contar com a gente. E quando o concorrente chegar lá e não for mais, espere um pouquinho para não fechar. Espere o patrão chegar lá, espere Wagner chegar, espere Jansen, espere todo o nosso tempo dele chegar. Não, pai, estou com o precinho aqui, mas não esperar o da Fã da Marca. Essa é a prioridade da gente. Muito obrigado, espero que tenham gostado e vamos para cima, porque esse ano é desafiador, é um ano que passou agora por uma guerra mundial, preços estouraram, o mercado está alucinado, mas a gente tem que acordar todo dia e você crescer e ser uma pessoa melhor todos os dias. Então, fique com Deus, muito obrigado e boa noite a todos. Tô filmando. Conexão Master. Conexão Master. Conexão Master. Somos Master Distribuidora, onde o seu negócio precisa, levando força e confiança, sempre prontos pra somar. Somos Master Distribuidora, na estrada junto com você, qualidade em cada entrega, faz o seu negócio crescer. Parceria que fortalece nosso time em união. Tudo pra levar o melhor com excelência e dedicação. Conexão Master. Conexão Master. Conexão Master. Quando quiser. Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, eu tô aqui para falar para vocês o que foi esse evento do Conexão Master. E eu tô deslumbrado aqui em relação ao que aconteceu aqui hoje, né? Preferencialmente pelo público. Então foi um público grande e que estava ansioso, né, por conhecimento. Então fizeram bastante pergunta, correram atrás aqui para saber o que era sobre óleo lubrificante, o que é a GT Oil, né, as nossas aplicações.
e foi bem bacana mesmo. Eu pude aqui sentir, né, o calor de Aracaju aqui dentro das pessoas. Então foi um evento bem organizado, bacana demais, e não pôde ser diferente, né, por conta aí da organização da Master em conjunto aí com a GTO. Foi um trabalho bem bacana aqui que a gente fez, e espero que nos próximos anos aí a gente tenha Conexão Master 2, 3, 4 e assim por diante. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no evento Conexão Master, primeiro evento, um evento top. Contou com a presença do nosso coordenador técnico, Gabriel, presença em peso de toda a equipe da Master. O evento contou com muitas pessoas do trade de oficinas, do trade da linha diesel, da linha de agrícola. Então acho que o evento tem tudo para crescer e a gente conseguir evoluir em relação a todo o mercado e atender às necessidades dos clientes. Evento top aí da GTO, em parceria com a Master. Assim, evento me surpreendeu, o evento ficou excelente, foi melhor do que a gente já imaginava. A gente já sabia que seria bom, né? Assim, agradecer a todos os clientes que tiraram o tempo para poder vir aqui para o nosso evento, prestigiar a Master Distribuidora. E assim, só tenho a agradecer a vocês e que venham os próximos. Show de bola! Pessoal, boa noite. Estamos aqui no evento Conexão Master. Quero agradecer a presença de todos os clientes amigos que tiveram um tempinho participar nessa noite aqui. Um evento brilhante com o pessoal da GTO. E só gratidão. O evento surpreendeu, que vem os próximo ano, mais e mais eventos da Master Distribuidora, juntamente com a GT, parceria com nossos clientes e amigos. Só gratidão. Estamos aqui no nosso primeiro evento, Conexão Master, juntamente com a GTO, né? Evento muito top, surpreendeu aí as expectativas, né? E a gente agradece muito aos clientes amigos que participaram. Espero poder contar com vocês nos próximos que estão por vir. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Bom, pessoal, essa primeira edição da Master hoje foi uma coisa muito proveitosa, bem maravilhosa, com a participação de todos presentes aqui. Foi um momento ímpar na Master, o primeiro evento de muitos, e estou muito satisfeito com a participação do público que estavam presentes, com a interação da equipe junto com o palestrante, a participação, gostei muito. Além disso, a minha equipe presente junto com o Hélio, o pessoal do desenvolvimento, bem participativo, a palestra bem dinâmica, gostei muito, bem proveitoso, espero acreditar que todos aí tenham tido um proveito também. Pessoal, boa noite, chegamos ao fim do nosso primeiro Conexão Master, foi um evento de sucesso, colocamos aqui hoje mais de 80 pessoas, clientes, proprietários, um resumo do que foi hoje. Pessoal, a Master veio mostrar para o mercado automotivo que viemos para ficar. Então, assim, o palestrante, João, o Gabriel Lira, a nossa equipe comercial, o nosso diretor esteve presente. Só tenho gratidão a quem veio, a quem não pôde vir também agradeço. Mas assim, vai ter Conexão Master 2.0 próximo ano. A turma ficou na expectativa, muito brinde, muito sorteio. Só tenho para resumir uma coisa, agradeço a todos os nossos clientes pela oportunidade de compartilhar com a Master Distribuidora esse evento grandioso. Finalizo aqui do Sete Senat com uma sensação de gratidão e de sucesso. Obrigado aos nossos clientes, obrigado à Master, obrigado à GT, Conexão 2.0 em 2027, conta com a gente. Hoje não foi só um evento, foi uma conexão de verdade. Conexão Master nasce de um propósito de unir pessoas, gerar parcerias e expandir a nossa marca e gerar fortalecimento para quem está na linha de frente todos os dias. Gratidão a Cleiton, a Paixão, a toda a equipe da Master, aos nossos diretores também que nos apoiaram e a todos que puderam participar do nosso evento. Enfim, fica pro próximo ano agora o gostinho do Master, Conexão Master 2.0 e somos Master, presente onde seu negócio precisa. Conexão Master. Conexão
Conexão Master. Precisa, levando força e confiança, sempre prontos pra somar. Somos Master Distribuidora, na estrada junto com você. Qualidade em cada entrega, faz o seu negócio crescer. Parceria que fortalece nosso time em união, tudo pra levar o melhor com excelência e dedicação.